galerinha, aqui é Ricardo Salviano, professor de Bioquímica do IF Sudeste, campus de Barbacena. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre bioenergética e metabolismo celular. Bom, para quem já vem acompanhando aí nossas aulas de bioquímica, esse tema, esse momento que a gente vai tratar aqui hoje, ele é considerado um divisor de águas no nosso conteúdo, porque até agora a gente veio tratando sobre as biomoléculas em si e suas funções. Discutimos sobre carboidratos, lipídios, falamos sobre proteínas, enzimas, os ácidos nucleicos, ok? Então a gente falou muito de estruturas e funções. A partir de agora, então, a gente vai pegar esse conhecimento adquirido e vamos utilizá-lo então para aplicar no metabolismo celular. Para isso, a gente vai tentar entender um pouquinho primeiro sobre o que é bioenergética e metabolismo celular. Nossa aula, então, ela vai ser dividida em alguns conteúdos. A gente vai começar a falar sobre bioenergética, definições e aspectos gerais. Iremos discutir, então, o que também é metabolismo. Vamos falar também um pouquinho sobre bioenergética e a termodinâmica, como que a termodinâmica explica o metabolismo celular. Vou discutir com vocês também um pouco sobre o papel das enzimas no metabolismo celular. E no final a gente vai ver como então que a bioenergética ela trata o metabolismo celular, como que a gente vai aplicar e qual que vai ser o direcionamento que a gente vai dar para a nossa disciplina. Pessoal, então vamos tentar entender como que a energia move a vida. Por que um organismo vivo precisa de energia? Qualquer ser vivo vai precisar então de uma fonte de energia para executar diversas funções biológicas no seu organismo. A gente pode citar aqui o movimento, o transporte ativo, a síntese de macromoléculas. Então, para eu sintetizar carboidrato, para sintetizar gordura, proteínas, eu preciso de energia. O organismo ele precisa de energia para sobreviver, para poder reproduzir as suas células, certo? Então, a bioenergética ela vai então tentar explicar como que essas transformações de energia ocorrem no organismo vivo. Como eu consigo pegar um tipo de energia e transformá-la em outra para diversas funções do meu organismo, certo? Então a gente vai tentar entender em termos químicos e quantitativos, responder 3 perguntas. Primeira delas, qual que é a fonte de energia que o organismo vai utilizar? Segunda perguntinha, que no final dessa aula a gente tem que sair daqui sabendo responder como obter essa energia e como utilizar essa energia, como que o organismo vai utilizar essa energia para se manter vivo e exercer então as suas diversas funções biológicas. Com base nessa primeira pergunta aqui, que olha, qual que é a fonte de energia que um organismo ele obtém, a gente pode dividir aqui então os seres vivos em 2 grandes grupos, certo? Com base nessa fonte de energia obtida, os organismos podem conseguir então a energia a partir da luz solar, sendo classificados aqui como fototrópicos, ou eles podem obter energia química a partir de compostos nutrientes, chamados aqui então de quimiotróficos, ok? Então os fototróficos aqui a gente pode destacar os organismos fotossintéticos, que vão utilizar aqui então a energia da luz solar e como fonte de carbono eles vão utilizar o CO2, ok? Já aqui no lado dos quimiotróficos, na nossa disciplina a gente vai focar muito naqueles que utilizam como fonte de carbono compostos orgânicos, que a gente pode destacar aqui os açúcares, as gorduras, proteínas, o que a gente vai focar então no metabolismo energético. Essas transformações de energia em uma célula, elas são governadas então pelo que a gente chama de metabolismo celular. O que é o metabolismo? Nada mais é do que um conjunto de reações em uma célula ou no organismo vivo como um todo, que são altamente coordenadas e catalisadas por enzimas. Essas reações, essas várias reações, então, elas promovem então, várias funções dentro de uma célula. Pode ser, dentre essas funções, a gente destaca aqui a obtenção de energia química, a conversão de moléculas nutrientes em outras necessárias para a célula, como precursores de macromoléculas. No metabolismo celular, a gente pode polimerizar moléculas a partir de moléculas mais simples. Então eu posso pegar, por exemplo, aminoácidos e sintetizar proteínas. Posso pegar aqui nucleotídeos e sintetizar os ácidos nucleicos, DNA, RNA. Tudo isso então é governado pelo metabolismo celular.
Além disso, a síntese e a degradação de biomoléculas, então governadas pelo metabolismo celular, elas têm uma certa classificação que é bom a gente ter em mente aqui para não se confundir durante as nossas aulas. Quando eu quero sintetizar um determinado composto, as rotas metabólicas de síntese elas são chamadas de anabolismo, certo? São classificadas como anabolismo. Já a degradação de biomoléculas é considerado, então, é classificado como rotas catabólicas ou catabolismo. O conjunto aí, então, de anabolismo e catabolismo é o que a gente chama de metabolismo. Ficou claro? Bom, essas transformações de energia em uma célula aí, governadas aí, tanto pelo anabolismo quanto pelo catabolismo, eles, assim como em qualquer outro sistema, elas vão obedecer os princípios da termodinâmica, a primeira e a segunda lei da termodinâmica, certo? O que é a termodinâmica? É um conjunto de princípios que regem transformações de energia. A gente vê muito termodinâmica lá na física, eu prometo que eu não vou me aprofundar muito aqui, eu quero extrair simplesmente o necessário para a gente tentar entender o metabolismo. Para isso a gente tem que relembrar o que são as leis da termodinâmica, a primeira e a segunda lei. A primeira lei é aquela lei da conservação de energia, ou seja, para qualquer mudança física ou química de energia no universo, essa mudança ela é constante, a gente não consegue criar e nem dissipar energia, ela simplesmente ela é transformada. Então aqui eu tenho alguns exemplos nesse slide aqui de transformação de energia. Se a gente for pegar lá desde a física, se eu pegar aqui um objeto pesado, um tijolo, e soltá-lo a partir de uma determinada altura, eu tenho aqui transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética, certo? No final aqui a liberação de calor quando o tijolo atinge o chão. Então eu tenho transformações de energia aqui. Eu não estou criando e eu não estou dissipando, perdendo, destruindo essa energia. Eu estou simplesmente transformando. Aqui eu tenho alguns outros exemplos aqui, que olha, transformação de energia química presente nas ligações químicas aqui, que olha, duas moléculas de hidrogênio mais duas moléculas de oxigênio, ao serem transformadas aqui em moléculas de água, vão dissipar calor. Então eu tenho transformação aqui de energia química em calor. Outro tipo aqui de transformação de energia, olha, a transformação de energia química presente numa bateria em energia elétrica e transformação aqui em energia mecânica, posteriormente aqui na energia cinética, mais especificamente, para ligar um ventilador, certo? Então são vários tipos de transformações de energia que eu tenho aqui, todas elas obedecendo esse princípio da termodinâmica, ou seja, a gente sempre vai conservar energia. Isso dentro do metabolismo celular, a gente também tem que ter em mente. Eu nunca vou ter perda de energia ou criação de energia. Eu sempre vou estar transformando um tipo de energia em outro, ok? Outra questão também que a gente deve ficar atento aqui em relação à termodinâmica é relembrar o conceito da segunda lei da termodinâmica, que é a lei da desordem. Essa lei ela diz que o universo, ou qualquer sistema, ele sempre tende ao aumento da desordem. Desse modo, então, todos os processos naturais, a desordem que a gente vai expressar como entropia, ela aumenta, certo? Se eu for pegar aqui como exemplo, olha, um quartinho que estava todo arrumado aqui, um ambiente que estava organizado, a tendência natural das coisas seria então a desorganização. É muito mais fácil a gente desorganizar algo do que organizar algo, certo? Então a tendência do universo sempre vai ser o aumento da desordem, o aumento da bagunça. Se a gente for pegar aqui um gás, olha, um gás que está comprimido num determinado ambiente aqui, ele está mais organizado aqui. Se eu abrir essa válvulazinha aqui, a tendência natural desse gás contido aqui, é se espalhar, ou seja, se desordenar. Então, num segundo momento aqui, se eu abrir essa torneirinha aqui, que é essa válvula, a tendência então aqui é que esse gás que estava contido primeiramente nesse recipiente aqui, seria de alcançar todo o ambiente possível, aumentando a sua desordem. Esse é o processo natural que deveria acontecer, certo? Pois bem, nos estudos da termodinâmica, a gente deve considerar o meio onde essa transferência de energia ela vai acontecer, certo? Existem alguns tipos de sistemas dentro da termodinâmica. Quando eu falo um sistema aberto, a gente imagina então que é um sistema que transfere calor e massa para o ambiente.
Ou seja, imagine que eu tenho aqui um sistema, um meio, um recipiente qualquer. Esse recipiente ele pode transferir massa, ou seja, conteúdo, substância para fora, e ele pode também transferir energia para fora. Então aqui esse componente aqui, esse sistema aqui, eu vou chamar de sistema aberto. Já um sistema fechado é aquele sistema que ele permite a transferência de calor para o ambiente, mas ele não permite a transferência de massa. Então esse sistema aqui então ele é classificado como fechado. Já um sistema isolado é aquele sistema que não tem comunicação nenhuma com o universo que ele se encontra. Então, tanto a transferência de calor quanto a transferência de massa é impedida no sistema isolado. Não acontece esses tipos de transferências, ok? Se a gente for pensar numa célula, vamos trazer aqui agora para a bioquímica. Uma célula, ela seria que tipo desses sistemas aqui? Um sistema aberto, um sistema fechado ou um sistema isolado? Vamos lá, pensa aí um pouquinho aí. Seria então um sistema aberto. Uma célula ela pode trocar massa, substância com o meio que ela se encontra. Eu posso absorver substâncias, eu posso expelir alguma substância para fora da célula, e aquela célula ela pode trocar calor com o meio que ela se encontra, certo? Então, para o entendimento das leis da bioenergética dentro de um organismo, a gente então deve considerar que a célula ela é um sistema aberto, que troca tanto matéria quanto energia com o meio que ela se encontra. Então, pessoal, os organismos vivos, eles extraem, a gente já viu então que eles extraem energia do meio que eles se encontram, que pode ser uma energia proveniente tanto de nutrientes, como açúcares, gorduras, como se a gente for pensar lá num vegetal, a partir da luz solar, certo? Pois bem, esses organismos, eles vão pegar essa energia, que ela é chamada então de energia potencial, é uma energia que está armazenada, seja ela nas ligações químicas das moléculas nutrientes, ou está armazenada ali de forma de energia eletromagnética. Eles vão transformar essa energia em trabalho. Ou seja, esse trabalho aqui, pessoal, nada mais é do que as funções que uma célula exerce. Essas funções seriam, então, a síntese química de alguns compostos, trabalho mecânico, contração muscular, produção de gradiente elétrico. Aqui tem um exemplo que a produção de luz seria lá o vagalume. Transferência de informação genética, reprodução. Tudo isso, então, seriam transformações de energia contida na minha fonte de energia que eu obtive em trabalho. O que a gente tem que ter em mente? Toda transformação química numa célula, ela não é 100% perfeita. Eu não consigo pegar 100% da energia contida na minha molécula nutriente, no meu açúcar, na minha gordura. E eu não consigo transformar 100% em trabalho. Parte dessa energia ela é perdida na forma de calor, ok? Então a gente tem que ter isso em mente. Eu vou perder parte da minha energia que eu obtive na forma de calor, ok? E como parte dessas transformações de energia aqui, se eu for pensar lá numa molécula de açúcar, num carboidrato ou numa gordura, o que a gente vai estar acontecendo aqui? Eu vou pegar a energia que está contida nessas ligações químicas, eu vou oxidar essa molécula, pode ser lá o amido, o açúcar, a gordura, e a oxidação desses componentes vão gerar compostos mais simples, ou seja, eu vou estar catabolizando aquelas moléculas complexas em moléculas mais simples, ou seja, esse metabolismo aí vai gerar sempre componentes finais aqui mais simples, ok? A partir quando a gente compara o componente inicial. Pois bem, essas reações sequenciais aqui então, que orquestram essas interconvenções de energia são as que a gente acabou de definir anteriormente, aí, as rotas catabólicas. Ou seja, eu pegar uma molécula complexa e degradá-la numa molécula mais simples, eu vou chamar de catabolismo. Como parte do efeito de todas essas transformações é gerar a energia necessária para eu sintetizar moléculas complexas, então a partir de moléculas simples, a gente vai chamar essas rotas então de anabolismo, rotas anabólicas, ok? Então, se a gente for pensar aqui na termodinâmica desse sistema aqui, quando eu quero
degradar um determinado componente, eu vou estar contribuindo então para o aumento da desordem. Então, quando eu pego um composto que é organizado, se a gente for pensar lá, um polímero de glicose, o amido, eu vou pegar aquele polímero que ele é organizado e vou degradar ele ali em componentes bem mais simples, ou seja, eu vou estar aumentando a desordem daquele meio que é onde o amido se encontra. Já nas rotas anabólicas, ou seja, quando eu quero sintetizar, eu quero polimerizar um composto mais complexo a partir de compostos mais simples, o que vai estar acontecendo com a entropia naquele sistema? No sistema, a entropia ela vai estar diminuindo, ou seja, eu vou estar organizando ali. Se eu pegar moléculas mais simples e transformar aquilo numa molécula mais complexa, a entropia vai estar diminuindo. Mas isso não altera a lei da termodinâmica. A gente não vai estar violando a segunda lei da termodinâmica. Por quê? Porque, como eu falei com vocês, qualquer transformação química que acontece dentro de uma célula ocorre perda de calor. Então, se eu for pegar aqui nesse exemplo aqui, que olha, eu tenho aqui moléculas simples dentro de uma célula, e eu quero polimerizar aqui, que olha, essa molécula simples, essa verdinha aqui, que olha, ao polimerizar, a entropia dentro da célula ela vai estar diminuindo, ou seja, vai estar se organizando, ok? Mas a segunda lei da termodinâmica fala que a entropia do universo tende a aumentar, certo? Sempre tende a desordem. Aí a gente pensa o seguinte, para que ocorra essa transformação aqui de compostos simples num composto mais organizado, ocorre liberação de calor. Então, essa liberação de calor vai promover um aumento da desordem do universo, ou seja, fora da célula. Ficou claro? Então, a gente não vai estar desafiando a segunda lei da termodinâmica aqui. Beleza? Pois bem, ainda de acordo com a segunda lei da termodinâmica, uma reação química, isso aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Para que qualquer reação química possa acontecer, para que ela possa ser espontânea, é necessário então resultar em um aumento de desordem do universo. Ou seja, para que qualquer reação química possa acontecer, a entropia deve aumentar. Vamos tentar entender isso então. As células elas necessitam de energia livre. O que seria energia livre? A energia a gente pode classificá-las aqui então em dois tipos. A entropia, que é o que a gente acabou de ver, que é a energia no estado de desordem, e a gente pode classificar a energia também como energia útil. A energia útil ela pode ser dividida em dois tipos, que a gente chama de energia livre e calor. Energia livre é aquela energia que a gente pode realizar trabalho a uma temperatura e pressão constante, certo? Já o calor é aquela energia que realiza trabalho, mas apenas através de mudança de temperatura ou pressão. Vamos tentar pensar nisso num exemplo mais prático. O que seria trabalho? Uma função que eu preciso realizar. Minha célula, ela consegue, um organismo vivo qualquer, consegue realizar trabalho a partir de calor? Ou seja, eu sobrevivo a partir de calor? Se eu fornecer calor para um determinado organismo, ele consegue pegar energia a partir de calor e sobreviver? Não, ele não consegue. A única coisa que consegue sobreviver com calor são máquinas. Se eu for pegar lá uma máquina a vapor, um trem a vapor, eu vou queimar alguma coisa ali, algum combustível, um carvão, e aquele calor vai gerar movimento para aquela máquina. As células, pessoal, os organismos vivos, eles conseguem sobreviver a partir de energia livre, não é a partir de calor, certo? Porque a gente funciona a temperatura e pressão constante. Eu não posso alterar a temperatura de um organismo, senão ele morre, ok? Então essas funções em relação à energia, elas foram descritas como energia livre de Gibbs. Então a gente vai tentar entender o que é essa energia livre de Gibbs, ok? Pois bem, pensem aqui comigo. Quando uma reação ela acontece, ela pode acontecer de duas maneiras. Ela pode liberar energia livre ou ela deve absorver energia livre para que ela possa acontecer, certo? Então se a gente for imaginar aqui, ó, esse primeiro exemplo aqui, que olha, a energia livre é aquela energia que está contida dentro de um determinado composto, ok? Essa energia livre de Y, se ela for maior do que a energia livre de X, se a gente for imaginar dois componentes aqui, um se transformando no outro, se eu transformar um componente que é mais energético em um que é menos energético, a energia aqui então ela vai ser dissipada, certo?
Com isso, com essa perda de energia aqui, com essa liberação de energia, ocorre desordem do universo. Logo, essa reação que ela ocorre espontaneamente. Beleza? É uma reação energeticamente favorável. Se eu tenho um componente aqui que ele é mais energético, o reagente, do que o produto, ao se transformar um no outro, tem liberação de energia. Então, toda reação que tem liberação de energia livre, ela é espontânea, ok? Agora, se eu for imaginar uma reação onde eu quero transformar um componente, olha, o X, que é menos energético, em Y, que é mais energético, ou seja, aqui tem pouca energia, aqui tem muita. Se eu quero transformar esse que tem pouca nesse que tem muita, eu preciso fornecer energia para que essa reação possa acontecer, certo? De onde que eu vou retirar essa energia? Do universo. Logo, essa reação aqui ela é energeticamente desfavorável. Ela só vai acontecer se eu conseguir fornecer energia para ela. Acoplar a uma segunda reação, por exemplo, que forneça energia. Ficou claro? Bom, pessoal, nesse caso aqui, então, essas transformações de energia, elas podem ser classificadas, então, de acordo com a sua espontaneidade. Reações que são espontâneas, elas são classificadas como exergônicas, ok? E a variação de energia aqui, ela vai ser negativa, beleza? Ou seja, eu perdi energia para o universo. O ΔG negativo é uma reação espontânea. Esse ΔG, então, ele pode ser beleza. Já as reações que são desfavoráveis, ou seja, que o sistema precisa adquirir energia livre, a gente vai ter aqui então uma reação que ela não é espontânea e o ΔG será positivo. Essa reação desfavorável, então, ela é chamada de endergônica. Ficou claro? Então, as reações que são exergônicas, tendo ΔG, ou seja, a variação de energia aqui vai ser negativa, ou seja, ela é espontânea. Aqui, nesse segundo exemplo aqui, o ΔG ele vai ser maior do que zero, ou seja, eu precisei fornecer energia para que essa reação aconteça. Então, aqui, o ΔG é positivo, ela é classificado então como endergônica. Ok? Tanto as reações endergônicas quanto as exergônicas, elas ocorrem com formação e quebra de ligações químicas, certo? E esse conteúdo de calor liberado com essas transformações de energia é chamado de entalpia. Lembram disso? A entalpia é que rege esses processos de liberação de calor. Uma reação onde tem liberação de calor, ela é denominada de exotérmica. Já uma reação que absorve calor, ela é chamada de endotérmica, ok? E sob as condições existentes aí nos sistemas biológicos, assim como em qualquer outro, a variação da energia livre de Gibbs, a entalpia e a entropia, elas podem ser relacionadas por essa equação aqui, ok? Não precisa decorar, não precisa ficar desesperado com isso. Eu quero que vocês entendam que o ΔG de uma reação, ele vai depender tanto da entalpia quanto da entropia e a temperatura que aquele sistema se encontra. Ficou claro? Então aqui, o ΔG ele vai ser positivo ou negativo de acordo, dependendo do ΔH da reação e do ΔS da reação, levando em consideração aí que a temperatura seja constante. Certo? Que a gente está falando de célula, então dentro da célula a temperatura vai ser constante. Ficou claro? Bom, pessoal, a gente finaliza aqui essa primeira etapa da nossa aula. Peço que ninguém crie um desespero, um pânico aí, falando que não entendeu nada. Aí a gente pode marcar uma videoaula aí, uma conferência para poder tirar qualquer dúvida, ok? Nas próximas aulas o conteúdo que a gente viu agora vai se encaixar com um pouquinho mais detalhe, ok? Então a gente se encontra na próxima aula. Grande abraço para todos vocês.